E o Por Cima da Zebra está de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Hoje estamos recebendo o Rodrigo Giacomini e o Marco Limo Rezende, junto com meus amigos, o Ávalos e o Jacaré. Bom dia, boa tarde, boa noite. Manda esse vídeo pro amigo, pro seu inimigo, manda para aquele tio legalzão, para aquela tia chata também, manda para todo mundo que você puder esse vídeo aqui. Se achar que esse vídeo ficou uma porcaria, daí você pega e manda pro seu inimigo. Se achou que ficou mais ou menos, você já manda para aquele cara legal. Se for muito bom, você manda pro amigão seu aí, porque ele vai gostar pra caramba. Vamos com tudo. Vamos lá. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí mais uma vez, um prazer, né, se reunir aí com vocês. E hoje temos esses dois amigos aí, irmãos de pista, né, irmãos de uma vida, né, o Limo, meu amado amigo Maju, né, depois eu conto essa história de Maju, e o Giacomini aí também, um parceiraço aí que do kart foi lá para a arquibancada do G e hoje é um parceiro lá de torcida também, tá? Sejam muito bem-vindos. E reforçando o que o Jacaré disse, pessoal, vocês estão aqui, é um prazer, né, poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco das nossas histórias, das nossas vivências no automobilismo, e se puder, já dê o like, é uma maneira da gente conseguir disseminar aí o nosso conteúdo pela internet, então, dê um voto de confiança, no final, se você não gostou, você tira o like, coloca lá, dá um dislike, ou deixa sem, mas pelo menos já deixe seu like, que vai nos ajudar demais, tá? E vamos lá, a palavra está com vocês aí, sejam muito bem-vindos. Obrigado, gente. Boa noite. É um prazer aí participar do programa de vocês. E vamos comentar sobre automobilismo, kartismo. Estamos aqui para isso. E não seja lento, igual vocês disseram, né? Clica aí, ó, compartilha para todo mundo aí. Vamos divulgar o canal. Acerta o dedo. Aí. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo convite, né? O Ávalos já no limão de pista e fora da pista também, né, cara? A gente tem uma amizade muito bacana, foi uma das poucas visitas quando eu tive hospitalizado alguns anos atrás, né? Fui lá no hospital, foi me visitar, tá sempre junto, sempre ligando, perguntando como você tá precisando de alguma coisa, então é um irmãozão também fora da pista e já vinha, vou te convidar para participar do bate-papo, então agradeço aí a oportunidade, vai ser um prazer aí, de vez em quando eu assisto e é bem divertido. É isso aí, imagina. Vou começar a primeira pergunta aí por Limo. Limo, quando que você começou no automobilismo? Quando que você começou a andar de kart? Como começou isso? Isso vem de família, né? Meu pai sempre foi um apaixonado por automobilismo e quando eu tinha 1 ano de idade, ele comprou uma motinha, aquelas mini motor. Eu andava lá com rodinha, cara. Eu não tenho mais foto disso, senão eu tinha mostrar para vocês. E com 4 anos, na época, estou 46 anos falando a minha idade já aí, lá nos anos 80, não era fácil como hoje, pelo menos assim, eu sou paulista, mas morava na Bahia, lá não era fácil achar kart, como hoje tem o cadete, você chega no cartódromo, você compra o kart e bota a molecadinha para correr, né? Naquela época não tinha isso, ou pelo menos lá não tinha. E aí meu pai achou um cara vendendo um kart pequeno lá, adaptado, e ele comprou esse kart. Meu irmão tinha 2 aninhos, eu tinha 4, e aí a gente começou a não correr, né, porque não tinha nem categoria pra gente, a gente começou a brincar, a passear de kart ali no cartódromo, ele ia mais cedo, e aí não teve jeito, né? Aí quando você sabe que o automobilismo entra no sangue, não sai mais, né? E aí eu comecei lá nessa brincadeira, com 12 anos, de fato ele comprou um kart, mas não cheguei a competir, fiz uma corrida só, da escolinha, e aí perdi dinheiro no final do ano, ele largou tudo, vendeu. Com 12 você já estava em São Paulo ou você estava na Bahia ainda? Não, tudo na Bahia ainda. Eu cresci na Bahia, fui muito pequenininho para lá, eu tive um problema de saúde pequenininho e meu pai se mudou para Salvador para ficar nível do mar, ar puro, enfim, como meu avô já tinha negócios lá. E aí, com 12 anos, ele comprou esse kart. Na verdade, até uma história interessante, que estou em 92, e o kart ZF da família Giafone, eles estavam tentando fazer esse kart, né, pegar, e meu pai pegou a representação do ZF, eu corria de ZF lá na Bahia. Aí no final do ano eu perdi de ano, ele largou tudo, ele nem vendeu, ele ficou tão revoltado que ele largou tudo no cartódromo, box, motor, kart. E aí com 17 ele comprou um outro kart, aí eu também brinquei um pouco, e aí só depois de São Paulo, depois de velho, que em 2016 eu voltei de fato a andar mais, aí na Granja, no Rental, e aí enfim, comecei essa brincadeira aí. Mas daí essa lacuna aí de não correr, você foi trabalhar em algum lugar, você fez alguma coisa que não estava voltada para o automobilismo? Nada ligado no automobilismo. De vez em quando ia brincar de rental, quando abria
um kart indoor lá na Bahia, legal, que a galera ia, pessoal que corria mesmo, né? Então, como eu conhecia todo mundo, o Diego Freitas, não sei se vocês conhecem, o Diego Freitas andou de Fórmula Chevrolet, correu de Stock Car. O Diego é mais ou menos da minha idade, e a gente corria junto lá na Bahia, então essa galera ia andar, eu ia junto com eles lá brincar, mas assim, só de brincadeira de rental lá na Bahia, não era esse profissionalismo que tem no rental de São Paulo hoje. E eu trabalhava, cara, sempre trabalhei com limusine, depois trabalhei um tempo com café, sou especialista, eu era especialista em café, que café é treino todo dia, você parou de treinar, você se perde. Mas nada ligado ao automobilismo. E aí, aqui em 2016, já morando em São Paulo, o Paparotti, né, que me levou para a P7, mas que é meu advogado, amigo, desde a época da faculdade, ele começou a insistir, volta, e aí eu comecei a brincar de novo, e eu tomei gosto e virou sério. Na verdade, o Paparotti levou a gente para FAAC, né? Lembra, né? FAAC. Levou a gente para FAAC. Eu comecei na FAAC com o Paparotti. Eu comecei na FAAC e aí ele me apresentou a P7. Desculpa a ignorância aí, o café, o que é? Café, eu tinha uma torrefadora, eu montei uma torrefadora, eu comprava grão, torrava café. Então eu era especialista em café. Classificar grão cru, torrar café, degustar café. Sabe o que eu pensei que você ia falar? De café racing. Não, café mesmo, bebida café, eu vendia cafés especiais. Você estava falando de corrida, você falou, daí eu fui pro café, será que ele foi corrida de café racing? Não sei se ele pode falar, mas ele tem... mas eu não sei se ele pode falar, mas ele tem aí uma passagem aí, né, que mistura café com automobilismo, né? Não sei se pode falar o que você fez aí um tempo. Quem fala? Você não teve envolvimento aí com uma marca... Pode falar, fala aí, você é entrevistado. Não sei do que você está falando, fala aí para eu lembrar, não conseguir pegar a referência. Vamos lá, Fabiana. É verdade, vamos lá. Na faculdade. Não tinha pego a referência. O Paparotti, né, o Fábio Paparotti, ele fez faculdade com meu primo de Direito. Eu entrei depois, não me formei, mas o Fábio se formou, inclusive é meu advogado. Fazer propaganda, depois eu quero os honorários gratuitos lá. As Paparotti patrocinam muita corrida pra gente. E aí o meu primo, eu cheguei em São Paulo, né, recém-chegado de Salvador, não conhecia ninguém. Meu primo é meu primo irmão, né, ele hoje é PRF, e aí eu ia para a faculdade dele e saía com o pessoal da faculdade. E a Fernanda Flossi, irmã da Fabiana, que é casada hoje com o Bernie Eccleston, que na época não era, estudava com eles. Inclusive, aí a Fernanda namorou, casou, né? Casou sim, foi morar junto com o meu primo. E a Fabiana já estava mais avançada na faculdade, já tinha terminado, eu não lembro, mas fazia parte do grupinho. Então, eu frequentava a casa dos pais, né, delas, né? Elas frequentavam a minha casa. Inclusive, a Fabiana e a Fernanda passaram já Réveillon lá na minha casa, em Salvador. Então, a gente tinha uma amizade bem bacana. E depois de um tempo, ela começou a se relacionar lá com o Bernie Eccleston bom, a história de quem está no meio já conhece, né? Então, o café, porque eles têm uma fazenda de café em Amparo, né? A Fabiana e o Bernie Eccleston lá, eles compraram essa fazenda, que quem administra hoje acho que é a Fernanda. Então, por isso que essa história do café que eu não tinha pego a referência. E aí um tempo aí você representou, né? Enfim. Então dei uma ajuda para elas no início, elas me chamaram, fui fazer algumas apresentações de café em cliente delas, regular máquinas de café. E meu primeiro ano para ver a Fórmula 1 foi em 2004, que foi um presente da Fernanda, porque ela deu para o meu primo o Interlagos Clube. Meu primo falou, não, me dá qualquer arquibancada que eu não posso ir sem meu primo. E aí ela foi e me deu o Interlagos Clube também, e aí eu fui de camarote, visitação aos boxes, foi bem legal. Bacana. Legal. Agora vamos passar a mesma pergunta para o Giacomini, né? O que eu ia fazer agora. Quem é Giacomini? O meu foi totalmente diferente. Eu sempre comecei desde pequeno na linha do futebol e tal. E na época meu pai trabalhava no campus da USP ali, no IPT, né? E nessa época ali a cidade universitária parecia um clube, né? Era o nosso clube de fim de semana, né? Então, uma prática esportiva no campus inteiro. E tinha bolsão de estacionamento onde o pessoal alugava lá uns karts, ficava brincando. Eu acabei tendo um contato ali com karts, tudo. Aí a hora que meu pai foi ver os valores, ele falou, não, melhor você continuar no futebol mesmo. O kart... Te deu uma chuteira nova. Universitária mesmo, esses karts? Em cada bolsão de estacionamento, assim, o pessoal tinha bolsão só de aeromodelo, de avião, de carro de controle remoto, e tudo pequenininho, né?
Bom, aí os anos passaram, eu cresci. Meu pai sempre mexeu com carro, venda, compra de carro, rolo de carro ali, na época que era bom, né, que era rentável. Eu sempre morei em Ipiranga, aqui próximo ao ABC, então 10, 12 anos, eu ia lá para Goiás ver racha de carro que tinha na Avenida Goiás São Caetano, em São Bernardo, na Via Anchieta, que tinha racha de carro também. Aí, depois de adulto, que voltei a correr, vamos dizer assim, né? Um amigo me chamou para correr de rental, eu fui uma vez, fui duas, aí não larguei mais até hoje. Aí tem uma série, uma evolução grande aí, até chegar no profissional, mas basicamente, em resumo, foi isso. Agora explicando para quem não conhece, o que é o rental? O rental é o kart de aluguel, né? O kart que você não tem compromisso nenhum, né? Você vai lá, aluga um kart, uma bateria, seja ela fechada ou aberta, corre lá seus 15, 20 minutos, vai para casa e encerrou o assunto, né? E foi aí que eu comecei, né? Brincando. Mas ele não é aquele kartzinho indoor, ele é uma coisa nível pro, né? É um kart tem kart antigamente no Jaguaré, se eu não me engano, os karts eram de 5, 6 HP. 5,5 lá no karting, né? Isso. Área externa, hoje é kart de 13 HP, todo de borrachão em volta, né? De proteção. Normalmente é chassi Moro, bem pesado, o kart pesa muito. Motorzinho 4 tempos da Honda. Motorzinho estacionário da Honda, né? 4 tempos. 3 HP com limitador. É um kart que chega aí aos seus de reta, vamos colocar uns 60, 65. Mais. Na granja já chega a quase 80. 78 na granja, né? Não sei em outros cartódromos. A granja tem uma reta grande em ladeira, né? Então. Nova Odessa lá com kartzinho de 15, com aquela descida, Nova Odessa bate uns 90 também. E outra coisa, e macacão, capacete, essas coisas, você vai com o seu, certo? Ou tem para alugar lá e pode ir lá e alugar na hora, junto com o kart, também o macacão, luva, essas coisas. Como que funciona? Isso, falando de rental, normalmente os cartódromos têm toda a estrutura, né? De aluguel de luva, de macacão, protetor de costela e capacete, né? Já se aluga uma bateria lá, já acaba adquirindo isso. Se eu não me engano, antigamente já estava no preço, embutido no preço, hoje alguma coisa à parte. Eles sempre cobraram uma bobagemzinha, acho que é R$10, na época, não sei se agora subiu para era simbólico, essas coisas. Era simbólico, até porque na granja mesmo, né, muita gente começou a levar equipamento próprio, então era raro o que usava o macacão. Era esporádico, alguém estava trabalhando, foi pego de surpresa para correr lá, corria e pegava o equipamento deles, mas né, eles cobravam um valor simbólico. Agora, interrompendo, Diago, só para, acho que acrescentar no que você estava explicando aí, muito bem explicado sobre o rental, uma grande diferença principal aí, o rental você senta e corre do jeito que o kart está. É aquele kart com borrachão que ele falou, você senta lá, sorteia o kart, né, nas corridas, você senta e pilota ele, e tá bom ou tá ruim, você pode até trocar de kart. No profissional, você já entra para acertar o seu kart. Você mexe em libra de pneu, você mexe em cambagem, em caster, em altura, em largura, né, a abertura do eixo traseiro, enfim, aí você tem uma série de acertos, né, que você mexe. Então essa é a diferença principal. Óbvio, né, o chassi é mais duro, o chassi não tem esse monte de acerto, então é um kart para você sentar e brincar. Só que aqui em São Paulo, né, acho que no São Paulo não, né, no Brasil, eu até brinquei um tempo atrás, como os profissionais do kart amador. Porque quando você vai hoje nos principais cartódromos, você vê que os pilotos amadores hoje, eles são muito bons, cara. O Felipe Jafone uma vez falou uma coisa interessante, é que ele falou, ganhar umas 500 milhas amadora é mais difícil do que ganhar as 500 milhas profissional, porque bater esses pilotos aqui é muito difícil. Uma vez, até aproveitando que você falou das 500 rental, né? Sei lá, não lembro qual foi, mas eu estava na equipe, acho que da PPK, né? Que aliás, os amigos lá, né? O Felipe, enfim, a galera que virou Limans, né? Que virou Limans, a equipe de endurance deles. Então, eu corri pela PPK na 500 e teve uma cor lá embaixo, lá na curva 2, eu encontro, como que foi isso? Não, eu rodei lá, um cara me deu um totó, eu fiquei de lado, e aí eu fui sair, quem que quase bate em mim em T?
Giacomini, eu só vi o olhão do bicho desesperado voar. Meu, ele ia me dar uma cacetada do motor cheio. E aí Bem a gente ali. conseguiu desviar, mas isso marcou, assim, que eu lembro que a cara do Giacomini, quando acabou a prova, assim, ó, a gente se encontrou nos boxes, você é louco, não sei o quê. Eu falei, cara, não teve jeito. 80 karts na pista é muita, e é o que você falou, é pé embaixo, né? E aproveitando que eu já interrompi, só para a gente seguir aí o que o Jacaré perguntou para o Giacomini e tal, e aí agora, Giacomini, você dá uma introdução aí um pouco da sua carreira, depois do rental e tal, e depois a gente volta no Limo aí também sobre a parte profissional e tal. Então, fala um pouco aí da sua trajetória, como o Jacaré estava perguntando do rental, né? E aí, qual foram os próximos passos, depois de equipamento e tal? Sim, lá para 2008 eu comecei, esse amigo me chamou para correr de rental, ia lá, corria uma bateria, volta, corre duas, tomando fumo toda vez, pô, não dá, né? Se eu quero continuar aqui, tem que evoluir. Aí um amigo falou, cara, se inscreve em algum campeonato, você vai continuar tomando fumo, mas você vai aprender e você vai evoluir. Aí foi o que eu fiz. Eu comecei correndo na CPK, eu trabalhava na Zona Norte na época, queria comprar uma sapatilha, e o Wendel lá da CPK era na Zona Norte, fui lá comprar sapatilha. Ele, pô, vem correr comigo, tal, lá tem a categoria novatos, não sei o quê. Aí comecei, entrei na novatos lá, comecei tomando fumo, e fui evoluindo. Aí você começa, né? Ah, mas tem amiga, começa a ver os outros campeonatos, começa a participar, começa a evoluir, conhecer pessoas, eles vão te chamando, né? Vem correr aqui, vem correr ali e tal. Em 2012, 2013, teve um boom de endurances, né? De todo o campeonato estava fazendo endurance, interclube. Todo mundo tinha uma equipe na pista, né? 12 horas, 15 horas, 6 horas. Foi onde, por ter me destacado nesses campeonatos de rental, me chamaram para fazer a primeira 500 milhas Thunder, né? Que a Giafone tinha aberto nas 500 milhas profissional, uma categoria que era Thunder. Né? Que ano foi isso, já? Cara, foi em 2017, 2016. Bom, corri de Thunder, gostei. Falei, agora acho que eu vou comprar um kart. Comecei a fazer treino de kart de F4. Só que eu sou muito competitivo, eu falei, não vou ficar... Não quero pegar um kart para ficar dando voltinha em treino livre e ir embora para casa. Ou eu compro o kart e sigo algum campeonato, ou continuo no rental, porque aqui tem disputa, né? E assim foi. Montei no F4, comecei correndo alguns campeonatos, Copa São Paulo, fui disputar torneio Barueri, Ayrton Senna, lá em Birigui, desculpa, torneio Ayrton Senna. Voltei para a Copa São Paulo, depois fui para a Pro 500. E de lá, a mosquinha do Rotax me picou, aí eu mudei para o kart 2 tempos e estou até hoje. Aí não consigo sair mais. E teve ajuda aí? Teve um patrocínio nesse meio do caminho ou foi tudo na raça? No começo tudo na raça. Depois, no rental mesmo, quando eu estava correndo já os Endurance, tinha apoio de um grande amigo aqui do Ipiranga, tinha cervejaria, então a gente fez uma collab de grandes marcas de cerveja e eu colocava no meu macacão. Comecei a correr de Pro 500, aí o Pro 500 permite, né, com a bolha, você espalhar um monte de apoio, então tinha cervejaria, tinha empresa que eu trabalhava, tinha farmacêutica, você vai pegando, né, e tendo resultado, o pessoal, deixa eu expor aí e tal, não sei o quê. E foi evoluindo, marca de chassi, pô, ajuda aqui, ajuda ali, né, acho que tem muito a ver, assim, a exposição, né? Você fica ganhando, você está sempre no pódio e tal. Os bastidores, né? Que você acaba fazendo amizade. Isso vai atraindo, né? E alivia um pouco os custos, né? Mas... Sem dúvida, né? Porque não são poucos. Rodrigo, e hoje você consegue viver já de automobilismo ou você trabalha em algum outro lugar? Como é que é o negócio? Não, hoje ainda eu trabalho, vivo de automobilismo
nos campeonatos que eu participo, mas ainda não consegui desligar oficialmente, né? Hoje eu tenho as duas atividades. Você virou um hobby que você não gasta para fazer o hobby mais, é mais ou menos isso. O custo do hobby, ele se paga e dá mais um troco? Ou você ainda vai no hobby só para ganhar o rolê de graça? Como é que tá? Hoje está ficando 0-0. Teve um momento de ficar no positivo, muitos momentos no negativo. Hoje eu digo que está no 0-0, assim. Mas estou com um projeto legal aí para o ano que vem, que acho que vai melhorar muito, assim, até outras categorias e tal. Bacana. Bom, mas é isso, né? O custo é se você alto. quiser passar para a gente aí, colocar para o público os apoiadores, fica à vontade. Tá, bom, na época que eu tive, né, uma maior ascensão, assim, por incrível que pareça também, tive ajuda da TS, que vocês conhecem, a Tirara, na época da TS, que ela fazia os macacões, logo que ela começou, né, pela exposição, até quando eu fui correr fui fazer um track day lá em Daytona, de NASCAR, eu fui com o meu macacão da TS, ela viu, amou, falou, nossa, eu vou te dar outro macacão, me dá outro macacão. Assim você vai, né, pô, pra gente que era rental na época, ganhar um macacão já é um alívio, né, você economiza uma baita grana aí, né. O meu tá todo remendado até hoje. Não dá. Na cervejaria que era meu apoio, o Beer Rock aqui de Ipiranga, o que ele fazia? Ele era o meu patrocínio full, vamos dizer assim, como Beer Rock, mas tinham marcas de cerveja por trás, né? Bode Brau, Zev, entre outras cervejarias que entrava com cerveja, né? Apoio de cerveja do líquido, e ele entrava com Beer Rock, a parceria inteira, custeando, né? Essa foto foi legal, foi assinando a linha de chegada de Daytona nas 500 milhas. Olha eu aí na NASCAR correndo. Depois conta essa história da NASCAR aí, que é interessante. Eu não sou da organização do podcast, mas já tô... Não, mas a ideia é essa, Majô. Tá em casa, a casa é sua, a casa é nossa. Cara, da uma NASCAR, história que eu acho que é bem interessante, todo mundo vai gostar de saber. Da NASCAR eu fui assistir a abertura das 500 milhas de Daytona em 2018. Aí você pilotou o carro lá? Aí eu tava 2 semanas antes lá, eu fui em Daytona, falei, preciso conhecer e tal, e acabei agendando um track day lá de NASCAR, né, dos carros da NASCAR. E dá para acelerar bem ou é bem limitado? Eu levei meu macacão, tudo, sim. E para mim, a melhor coisa que aconteceu no dia, você não pode ir para a pista, você não pode ficar sem rádio em nenhum momento, porque a pista não é só sua, né, devia ter uns 12 carros lá. Eu saí da pista... E como que é? Qual é a, vamos dizer assim, a exigência lá para você poder pilotar? É engraçado isso, boa pergunta. Fui lá, fiz a inscrição, tudo, né? Aí a moça falou, eu tava com o macacão, ela falou, você sabe dirigir carro manual? Eu falei, moço, sou brasileiro, né? Acho que... Você conhece música? Diferentes dos americanos que nascem dirigindo carro automático, no Brasil não é bem assim, né? Então, porque aqui é no manual e tal. Eu falei, não, tudo bem. Ela tava de macacão, já vestida, vi que você é piloto e tal. Eu falei, não, tô de kart. Ela, então vamos aumentar essa experiência aí. Eu tinha contratado, acho que 10 voltas. Se triplicar o valor a quantidade de voltas vai ser melhor. Tá bom, vamos aí, já coloquei no carro. Já tá lá, né? Já que... E no briefing foi isso, regra, né? Você não pode ficar nenhum momento sem documental, assim. Não tem habilitação, não precisa nenhuma habilitação especial, nenhuma habilitação de piloto. Habilitação de nossa, né? CNH e ser maior de idade, né? Que ele tá linkado à habilitação. Tem um briefing antes, eles explicam essas regras do rádio e tal, de fazer ultrapassagem. E bora pra pista. Aí o instrutor me deu todas as instruções, entrei no carro, fui pra pista, o rádio chiando, o cara falando longe lá. Qual pista que você andou? Daytona. E aquele inglês longe, assim, texano, falhando, parecia uma caixa de abelha. Aí eu só ouvi box. Aí eu entrei pro box. Aí entrei no box e o cara,
foi lá, mexeu, ó, seu rádio não está funcionando, você vai ter que ir atrás do instrutor aí. Para mim foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu fui atrás do instrutor da pista, peguei um vácuo absurdo atrás dele. Mas dava para andar rápido quanto isso nesse caso? Então, aí no final da sua experiência, você ganha um certificado, né? De quanto que você deu, quantos quilômetros por hora, né? O meu deu 265 por hora. Que animal. E você vai no vácuo, o cara... Você pega ali... Então, mas você pode acelerar mesmo, não teve essa coisa de limitação? Nada. O carro tem um limitador, óbvio, né? A NASCAR passa de 300, né? Mas a Daytona tem aquela opção de fazer um ovalzão lá e tem uma parte que tem um miolo, né? Que é um misto. Você fez o oval? 100% oval. Inclinado absurdo. Aquela pista é muito inclinada. Mas 265 é devagar para os pilotos da NASCAR. Para a gente é uma velocidade absurda. Sim. Mas você fica... tem a parte plana, inclina, volta, aí sobe, desce. Você não vira muito o volante, né? E o carro saía? Oi? E o carro dava caranguejada, não? Nada. Aí encostava na traseira no vácuo, aí ele abria, aí encostava de novo, ele abria, e assim foi. Aí no final, e o custo disso, lógico, tem muito tempo, mas o custo disso médio dessa experiência? Eu não lembro. Eu sei que você contrata por voltas, quantidade de voltas que você quer fazer. Uma vez eu cheguei a ver, a ver isso daí, uma vez que fui por Orlando. Salvo engano, tinha um que você andava com um instrutor, acho que era $250, alguma coisa assim, poucas voltas, acho que 3 voltas, alguma coisa assim. E aí sozinho ia aumentando os valores. Agora eu não vou me recordar qual que era o preço. Mas tem também, no Texas também tem. Eu fui no Texas também. No Texas também tem, e salvo engano, acho que, como que chama lá? É Vegas. Vegas também tem. Vegas também tem. Na Europa tem a opção de pilotar o Fórmula 1, né? Manicures, né? Dubai, tem vários lugares. Tem Monza, tem Manicure, tem em Portugal, tem vários lugares. Aí cada um com um carro normalmente dos anos 90, né? São carros com menos tecnológicos ainda. E aí você vai gastar aí, uma brincadeira dessa aí, 5 mil euros, 7 mil euros, mais ou menos, mas para 3 voltas. Mas vale. Eu lembro que você comentou isso, que era um sonho, né? É o meu sonho que eu não realizei ainda. Todos os meus outros sonhos, graças a Deus, na minha vida, eu já realizei. Agora é pilotar no Fórmula 1. Aqui, com o homem aqui, ó. Esse foi meu primo que me levou para tirar foto com ele lá no meu GP. Isso aí deve ter sido 2006, 2007. Vocês estavam falando de preço lá, preço por volta, varia entre 42 e 60 e poucos reais, depende da pista, depende, 60 e poucos dólares. 42 dólares a 64 dólares hoje, né? Não é absurdo, não. Por volta, não é um negócio extremamente... Você chegou a ver agora, Jacaré? Eu tô olhando agora aqui, acabei de... Eu fui para Alemanha ano passado, em Nürburgring, eu paguei, acho que 15 euros para entrar na pista. Aí, ó. Legal. E com um carro desse? Não, eu tava com o carro esse aí não tinha mais vaga. Eu tava com o carro de aluguel mesmo. Mas lá tem a opção de você alugar o carro de competição e ir sozinho, ou de competição com o instrutor do seu lado também. Porque lá é absurdo, né? Lá para você se matar a pista é muito cheia. Não, a pista é muito cheia, tem trânsito para você entrar na pista. E aí, ó. Esse lugar aqui, poxa. Nesse lugar aí, eu vou te falar, viu? Eu tô com de Interlagos, viu? Eu tô de macacão de chuva, de kart, ó. Tá chovendo esse dia, vamos colocar macacão lá. Verdade. Camiseta da P7 verde. Olha isso. O bichinho também picou, né, Giacomini? O bichinho do setor G, né? Ah, meu. O pessoal já tive lá dentro, mas não dá. A zoeira não. Difícil. Tem que ser o G, né? É. Ô Limo, e você, cara? Você hoje você tá correndo do quê? Olha lá, com o Abel lá, 500 milhas, eu, o Abel e o Dudu. Aí, ó. Que legal, cara.
Eu tinha largado entre aspas, né? O Rental, isso aí foi depois do pódio lá. O Boca, o Paparotti. Ah, volta na outra foto lá, que tá o Ávalos lá, no capacete. Não, a outra, a última que tinha mostrado. É isso. Essa Isso daí. aí ele cronometrando o tempo para soltar lá na parada de boxe, ó. Esse ano a gente foi em Interlagos, a gente andou as 500 milhas com patrocínio da Mais Laser da Ana Hickman. A Ana Hickman patrocinou a nossa equipe lá, nessas 500 Meio da milhas lá em pandemia, Interlagos. né? Meio da pandemia. Logo em seguida, logo depois da pandemia. É. Logo depois. Foi bem bacana. Choveu muito, cara. Choveu muito na corrida. Foi dilúvio, assim. Isso foi um aniversário lá na Granja, na corrida da P7. Olha lá, ó o bolo, Copa P7. Bom, ô Jacaré, Ué, se você... Ó, pessoal, o Jacaré me irrita, tá? Mas se você falar que eu tô melhor de máscara, eu vou dar em você, hein? não, eu vi Mas uma isso não foto, precisa nem falar, né? eu vi uma foto sua de costas, você estava melhor ainda. Você estava indo, não estava vindo, estava muito boa. Pô, Mas respondendo aí o Jacaré, eu tinha praticamente largado o Rental, estava só na Pro 500, onde eu fazia as 500 milhas, fiz Copa São Paulo, e depois foi mais ou menos como o Giacomini falou, né? Depois que você senta, eu fiz também as 500 milhas de 2018, com esse esquema que ele falou da Thunder. Essa foto é muito legal, cara, que foi uma homenagem, né? O pai de quem tinha falecido. Foi o pai do Terela. O pai do Terela, cara, fez essa homenagem aí para ele. Um minuto de silêncio antes da largada. Esse dia, assim, até pegando, né, um pouquinho, depois o Maju aí, o Limo vai falar um pouco do trabalho que nós fizemos, mas principalmente ele, né? Mas, assim, nós acho que fomos vamos dizer, ninguém entendeu porque todo mundo saiu no grid de largada do kart. E o cartódromo lotado. E aí, quando perceberam que era um minuto de silêncio por conta de falecimento de um dos pilotos, né, que é o Terela, que todo mundo conhece, foi um silêncio... Pai do Terela, né? O pai do Terela. Foi um silêncio total no cartódromo. Total. E isso repercutiu muito, né? Todo mundo com muito respeito. E aí a gente, vamos dizer assim, acabou levando essa homenagem, né, pro kartismo, né? Então, sempre quando acontecia alguma coisa, o pessoal prestava essa homenagem. Mas vamos falar de coisa boa, né? Então, e o Terela... Bom, e continuando o pensamento lá, eu entrei também, eu voltei no kart em 2016, né, no Rental, fiz a Mica, fiz FAAC, aí o Paparotti me apresentou para P7, vamos correr, que é legal, e aí eu fiz, era 4 etapas só a P7 em 2016, e eu fui vice-campeão, depois eu comento aquela foto. Eu fui vice-campeão, o Cássio foi campeão, eu cheguei líder na última etapa e terminei acho que em 7º, 8º, e o Cássio foi primeiro ou segundo e foi campeão, fiquei vice. E aí o Álvaro falou, ano que vem eu não vou organizar não, tô cheio de problema, cheio de trabalho. Aí eu falei, não, cara, o melhor campeonato que eu já corri, eu não corri muito, mas... Aí ele falou, então pega e organiza. Você lembra disso, Álvaro? Aí eu falei, vou fazer, só que eu vou fazer 10 etapas. Ele falou, o problema é seu. E aí eu fiz as 10 etapas e o campeonato foi crescendo. Reuniões, você queria... Fala. A gente fazia as reuniões na padaria. Era. E aí eu peguei, né, o Arlos ajudava, mas a responsabilidade minha lá de organizar. E aí fiz 2017. Em 2016 para 2017, o Takuma me chamou para andar na F-Kart nos Endurance, na equipe de Endurance. Eu comecei a me destacar em alguns campeonatos. E aí em 2018, acho que ele me chamou em 2017. 2018, aí foi o Dream Team lá da F-Kart, que a gente ganhou tudo, né? Ganhou basicamente todas as 6 horas, ganhamos as 24 horas amadora. E aí a gente ganhou 2 participações nas 500 milhas profissional. Uma com 100% gratuita, porque a gente foi campeão da Copa São Paulo de Endurance. E como a gente foi campeão das 500 milhas, a gente ganhou 50% de desconto. Como era tudo no mesmo ano, eles deram no ano seguinte. Então, corri 2018 no esquema da Thunder lá, só que a gente correu de kart mega. Tudo pago pela Granja. E 2019 a gente correu com 50% pago. Olha o Rubinho aí, ó. Esse aí já foi 2020, na pandemia. Eu segurando o Rubinho aí, fazendo ele perder bastante tempo. Tem uma história engraçada dessa foto aqui, depois eu vou contar. Eu vou contar a história dessa foto aí, que ela... Né? Não, depois eu vou contar, calma. E aí, enfim, eu comecei a tomar gosto. Naquela foto ali eu corri com o Lucas Quimelo, que corria comigo no F-Kart, e ele migrou e falou, cara, vamos correr comigo, a Pro 500. E aí só que ele falou, tem uma condição, você vai largar o rental, porque você está trazendo
as suas manias do rental para o kart pro, e isso está prejudicando a sua tocada, está prejudicando o equipamento. E foi na pandemia. E eu falei, cara, não vou correr porque eu trabalho com aluguel de limusine. E eu não tinha evento. Eu falei, não vou correr porque eu não tenho condições. Ele falou, não estou perguntando se você tem dinheiro para correr. Eu estou falando que você vai correr comigo e eu não quero que você corra com o rental. Aí eu larguei o rental e fui correr com ele a Pro 500. E aí depois ele passou por 2 tempos, fez pneu de Giacomini, só que ele foi para Interlagos. E correr o Paulista Light, né? E aí eu fiquei na Copa São Paulo na Pro 500, porque o custo de você divide quanto piloto, você corre em dupla, e aí meio que larguei o rental, fazia de vez em quando um ou outro Endurance. Aí eu fiz 2020 na pandemia, que eu não ia correr, porque o Lucas falou, não tenho condições de bancar umas 500 milhas sozinho. Eu pago uma parte, a outra parte, aí foi quando o Vigiane, né, falou, não, a gente banca a tua parte, aí a gente paga a inscrição do campeonato das 500 milhas pra você correr. Era aquela foto que tá a gente no pódio, que já passou por aí, que aí o Lucas Quivelo e o Robson e o Roger, que a gente foi vice-campeão na 500, na categoria Light, né? São 3 categorias, né? A categoria geral, a categoria Senior e a categoria Light. E aí essa foto aí, a gente foi vice-campeão, correu em 2 pilotos só, eu e o... Não conseguia mexer o braço, cara, meu braço travava de cãibra. Correr em 2 é duro, mas foi gostoso, é bem legal. Ô, Limo, mas você hoje, a mesma pergunta que eu acabei de fazer você não consegue viver apenas de automobilismo. Automobilismo é um hobby que você anda legal e acaba que você não gasta com ele, né? Você ganha o seu hobby. Mais ou menos isso. Eu corri muito sem gastar, né? Eu tive patrocínio da Ana Hickman, com a Mais Laser, né? Com a empresa dela. Eu tive alguns outros apoios, corri junto com o Stereo, né? Levei o Stereo online, não sei se vocês conhecem, o Stereo é um youtuber, né? Streamer que eles chamam, né? Famoso de jogos de corrida. E eu levei o Stereo para correr na P7, ele conseguiu um patrocínio e me chamou para correr junto com ele, então a gente andou algumas etapas da Copa São Paulo juntos. O Vigiane, através da Automotive, né? Ele teve aí, falou dessa empresa aí, que ele não chama de estética, né? Não sei o termo que ele usou, não lembro agora. Estética automotiva, mas então assim, tive alguns apoios, mas nunca vivi do automobilismo. Nunca foi meu interesse também, né? Eu sou um empresário, eu tenho uma empresa de aluguel de limusines, então o automobilismo é um hobby que eu tentei, depois de um certo tempo, não gastar, e consegui. Porém, depois que o Stereo saiu, o Stereo foi pro Drift, o Lucas foi correr de 2 tempos, e aí eu veio a Mais Laser, o Paparotti, a gente conseguiu alguns apoios também, inclusive do Carcaça lá, acho que é Up Telefonia, se não me engano, né, telecomunicações. Isso, a gente teve apoio deles também. E aí, meus 3 softwares de 500 milhas aí, Amadora, primeira, campeão, 5º lugar 2018 e 3º lugar 2019. Ainda não está aí o vice-campeão do outro. Mas enfim, então eu nunca vivi do automobilismo. Vamos fazer um coach. Eu fazia por amizade, a Gabi, né, a Gabi Vigiane, minha primeira vitória na Pro 500, eu com o Lucas. Essa aí a gente ganhou do Caio Castro. O Caio Castro ficou em segundo nessa corrida aí. Então eu nunca vivi do automobilismo, não. Só que aí em 2024, depois daquelas 500 milhas, tá a foto com o Ávalos, com o Dudu Barrichello, logo em seguida, aquilo foi em Aquela foi em janeiro de 22. Foi em janeiro de 22, então foi depois. Então foi um ano, pouco depois, a gente descobriu um câncer na Dani, na minha esposa, né? E saíram o Zep, Montanhês, Catucci e eu, na P7. Catucci hoje piloto de Fórmula Truck. E aí, quando eu descobri o câncer, eu larguei o kart, né? Obviamente, para cuidar dela. Graças a Deus tá bem. Então aí eu parei um pouco com o kart e fiquei só correndo as 24 horas. Que inclusive é o único título que eu não tinha até ano passado. Ano passado a gente foi campeão das 24 horas com a equipe PBK. Que esse ano a gente vai voltar com o mesmo time um pouco mais forte. O Peterson Nakamura vai correr com a gente, que não estava na equipe campeã do ano passado. Esse ano ele vem reforçar o time. Ele já participou aqui com a gente também. Então, por isso que eu falei dele aqui, porque eu vi ele aqui há um tempo atrás ainda, 2 meses atrás aí, acho mais ou menos, ele participou, vai estar conosco lá, vai defender aí o título da PBK. Então, assim, no rental e endurance, a gente ganhou todas as competições de São Paulo. Todas. Então, isso é uma coisa muito legal, que eu tenho um orgulho grande de ter conquistado, né? Que você não conquista sozinho, você conquista com equipe. Não só de pilotos, mas de box, principalmente, né? Cronometrista, estrategista. E hoje na PBK eu faço parte da estratégia, junto com o Denis de Laura. Eu e ele lá, ele, o alemão, o pai do Pepperoni, e o Monteles.
Então, nós 4 ali dividimos um pouco as decisões ali, a gente quebra um pau danado ali, às vezes, durante a corrida, um quer uma coisa, outro quer... Isso aí foi lá na G com vocês, ó. Setor G. Foi com vocês lá, foi com vocês. Ai, ó. Bonito, hein? Mas aí, Melhor para setor de finalizar, Interlagos. aqui, eu vou contar aquela história essa bandeira eu ganhei da Fernanda Flossi. Essa bandeira é interessante, ela é oficial da FIA, comemorativa dos 50 anos da Fórmula 1, 1999. 98 ou 99? 99. E ela me contou o seguinte: a FIA manda para todos os GPs duas bandeiras de cada país, né? E 2 bandeiras da FIA. Então, uma para estar lá e a outra de reserva. E depois elas devolvem a organização do GP, porque a Fernanda Flossi e a Fabiana Flossi trabalhavam na organização do GP Brasil de Fórmula 1. Foi assim que a Fabiana conheceu o Bernie Eccleston. Porque ela é o braço direito do Tamas, que detinha o direito da organização do GP aqui. A Fabiana era a principal funcionária dele. E aí essa bandeira estava na casa dela, ela foi jogar no lixo. Ele falou: nossa, isso aqui velho, vou jogar no lixo. Aí meu primo falou: você é louca? Joga no lixo do meu primo, né? Então essa bandeira é bem grande, aquela que fica no autódromo. E o Mika Hakkinen foi campeão desse ano, é 99, tá escrito ali. 99. O Mika Hakkinen foi campeão desse ano, e eu tenho, nessa bandeira tá autografada por ele, que eu fui atrás dele no evento e ele autografou a bandeira para mim. Bem legal, é um quadro dela que eu não fiz ainda. Aí o título do ano passado das 24 horas, lá em Itu. Isso aí foi nos boxes lá. Chavequei a menina da McLaren para deixar eu entrar, para tirar foto no carro do Alonso. Tava falando inglês mais ou menos. Aí saí, eu não tô na foto, mas aí foi um P5 na Limano. Giacomini tá na foto aí, ó. Foi um P5 nas 500 milhas. Giacomini é o que tá de boca aberta lá. E o Braço levantado lá. E o Pet também não tá aí, ele nunca saiu na foto, acabava e ia embora. Eu tinha saído para trabalhar, eu não fiquei na foto, eu tinha evento com a Limousine, eu fui embora mais cedo, eu não fiquei pro pódio. A gente foi P5 aí, foi em 2021, 22, coisa assim. Exato, e o Pet também fazia parte da equipe. O Schumacher, eu tirei o Schumacher de dentro do ônibus da Ferrari nessa foto. Isso foi numa quinta-feira, 2005, aquele ano que foi péssimo da Ferrari. E ele estava saindo, eu estava trabalhando na bilheteria, e aí eu fiquei até mais tarde, levei meu primo que morava perto, que era pequenininho na época, para conhecer lá dentro e tal. E aí o Schumacher passa, meu primo tira foto com ele, ele sobe no ônibus, no micro-ônibus da Ferrari. Aí eu chamei para ele: ô, Michael, e fiz assim com os braços abrindo assim, né? Aí a risada desceu do ônibus e tirou a foto comigo. Bacana. Acho que você assustou ele, viu? Tá melhor hoje. Mas aí o Drogovic e o Caio Collet dessa foto aí, o Drogovic e Caio Collet. Bom, você anda na frente dos caras, você só bota a foto. Não, tava tomando volta mesmo. Ele aproveita quando toma a volta, Jacaré. Não, ele na frente do Rubinho, ele na frente. Cara, todas elas eu tava tomando volta, tá? Vamos ser sinceros. Tira a foto. Vamos falar a verdade aqui, eu tava tomando volta. Inclusive tem uma história engraçada, aquela foto do Rubinho, porque o Emerson, né, tirou aquela foto lá. O Emerson é sensacional, um dos melhores fotógrafos de kart que tem aí, disparado, um grande amigo. E ele teve aquele clique aí bem interessante lá no miolo, na granja. E aí eu postei essa foto no meu Instagram e coloquei uma chamada: vem na referência Rubinho. E embaixo eu fiz um texto elogiando o cara, porque assim, joga limpo, não bate. A gente fez o miolo todo ali, aí ele me passou na 1 só. E aí o Feola, né, que é um amigo que corre lá, pegou e depois desse texto bonitão, elogiando o cara, tudo, ele comenta: você tava tomando volta. Aí o Rubinho comenta na foto: e não foi uma só, não. Aí eu falei: até você, Rubinho. E aí ele bota uma risada lá. E aí, sei lá, uns 2, 3 anos depois, eu estava na granja treinando de Pro 500 e teve um evento da Logitech, que o Estéreo é patrocinado também junto com o Rubinho. Eles estavam fazendo esse evento lá. O Estéreo me chamou, sentou para almoçar no capítulo. Eu, Estéreo, o Rubinho e o Pedro Scooby. E a gente ficou sentado almoçando e batendo papo. Para mim foi sensacional, né? O ídolo da juventude. E eu sentado na mesa almoçando com o cara, né? E para quem não conhece o Estéreo, ele é um bagunceiro de... Cara, zoa pra caramba. E aí ele foi e deu a zoada com essa foto. E aí o Rubinho, cara, ficou bravo. Ele: então foi você, que ele não tinha ligado que era eu que tinha postado a foto. E aí ele foi meio me dar uma bronca, porque, tipo, eu botei: vem na referência Rubinho. Aí eu falei: você leu o texto? Ele falou: não. Eu falei: devia ter lido antes de ficar falando aí, né? Aí ele: por quê? Aí eu peguei e falei o que estava escrito. Aí ele pediu desculpa. Ele falou: porque o pessoal gosta de zoar pra caramba, né? Quem não conhece, tudo bem, mas, pô, quem é do meio
né? Hoje não tem piloto de Fórmula 1 porque fizeram piada, fizeram isso. Hoje não tem o Massa, hoje não tem o Rubinho e todo mundo sente falta. Na época o Bortoleto não estava correndo ainda, né? Na Fórmula 1, estava naqueles anos sem brasileiro. E ele falou, então o brasileiro precisa valorizar. E quem é do meio, né? Tem que valorizar o que o Massa fez, o que eu fiz, o que outros pilotos que passaram por lá fizeram. E tá certo ele, né? Não tá errado. E aí depois, quando ele foi embora, ele foi me cumprimentar, falou, desculpa, né? Eu falei, não, fica tranquilo. Ele falou, mas esse ano a falta vai ser inversa, vai ser eu te ultrapassando. Ele falou, então treina muito. Eu falei, pode deixar. A gente se encontrou na pista nas quintas-feiras seguintes, foi de Interlagos lá, naquela de Interlagos, mas eu tava saindo dos boxes de pneu novo, frio, e ele já tava na pista, aí ele me passou e abriu, mas assim, é um cara super bacana de bater papo, de conversar, super respeitoso, te trata assim de igual para igual. Já batemos em outras vezes em 500 milhas, de eu falar boa sorte, ele me dá um abraço e falar boa sorte pra gente, piloto, então ele te trata de igual para igual. Isso é verdade. Eu lembro uma vez que a gente estava lá numas 500, ele foi kart por kart e ele falava exatamente isso, né? Você falava boa sorte, piloto, ele para nós, piloto, né? Ele sempre te trata de igual para igual. Ele não é o Rubinho, vencedor pela Ferrari, não, vice-campeão mundial, se não me engano, ele foi 2 vezes, né? Foi 2 vezes. Ele não te trata, você é um pilotozinho de kart. Não, não. Ele ali na competição, ele vai te tratar de igual para igual, um respeito muito grande, assim. É muito legal, é um cara bem bacana de trocar uma ideia. Eu tive esse prazer de almoçar com ele. Então, mas e o Rubinho, agora que ele tá fora da Stock, né? Que teve aquele problema com a bandeiras, ele vai disputar, ele vai fazer o Mundial de Kart também. Isso. Vai fazer, ele sempre faz, na verdade. Ele tá treinando pro Mundial. E é Rotax, né, Jaco, que ele faz? Terça-feira passada ele estava na Granja treinando de shifter. Ele faz o Mundial de... Não é Rotax? Rotax, isso. É de Rotax, né? Ele disputa, essa vaga é disputada no mundo inteiro, né? Ele acaba disputando a vaga lá em Orlando. Então ele ganhou uma vaga lá em Orlando e disputa. Mas é um monstro, né, cara? Pilota demais, é absurdo o que ele guia, cara. Então, É absurdo. Não, e assim, a gente... né? Eu falo a gente porque eu parei um pouco, né? Mas vocês continuam e tal. Mas assim, quando a gente fala do mundo do kartódromo, né? Do kart, às vezes a gente conta um papo de café, que a gente fala, não, conheço o Rubinho, já falei com o Massa, e por lá. Às vezes as pessoas acham que, nossa, como é arrogante, né? Até parece que falou, deve estar mentindo, deve ser alguma coisa. Mas é verdade, né? A gente no kartismo, a gente esbarra com pessoas famosas do meio, ó, o pessoal aí. A gente tá sempre junto, falando, conversando. Eu vi aquela foto de vocês na pista lá na Grande das 500. Quanta gente conhecida ali, né? Que tava o Giacomini e você não estava. Tava o Iazete. O Iazete a gente conheceu na arquibancada do G, ele pequeno, ele e o Felipe, irmão dele, com o pai assistindo corrida. Aí, ó, não, e você falar, Alusaia, pegando o gancho, falando quanta gente conhecida, você pega o rental, lá do início, qual é a diferença do rental? Você pega hoje Johnny, começou no rental, é bicampeão brasileiro de kart profissional. Você pega o Jaco também, não sei como tratar os títulos dele, mas está sempre andando nas cabeças aí, começou no rental. Você pega o Kleber Electric, que está na Fórmula Truck, começou no rental. Então você tem o rental é muito forte, cara. Tem muito piloto que o Heraldo foi campeão da Copa São Paulo o Heraldo estava na foto. Estava na foto lá. Pilota demais o Heraldinho, cara. É um absurdo de piloto que aquele cara anda, é incrível. Falando da falta de respeito do brasileiro, né, com o Rubinho, com o Massa e tal, eu falar a verdade pra você, eu arrumo confusão com um monte de gente, cara. Que o cara começa a falar, eu falo de Fórmula 1, de automobilismo, o cara fala, aquele cara lá, puta, o tartaruga, o cara não anda. Puta, eu já falo, cara, você não entende merda nenhuma, melhor você tem que conversar comigo. Porque... o Bortoleto ganhou dois campeonatos de acesso do primeiro ano e os caras criticam aí na internet. Cara, mas não dá para entender. E um moleque que não tem como ter raiva dele. Eu já encontrei com ele na Granja, batei um papo com ele brevemente, assim, né? Muito rápido, óbvio. Educadíssimo, cara, de um nível de educação assim. Parece educação que falava de uma moça, né? De tão educado que é. E pegando o gancho, eu conversei também, aí bati um papo maior nas últimas 500 milhas com o Rafa Câmara. Esse menino é sensacional. Lá na Granja, ficamos mais de meia hora conversando, ele falando que estava fazendo já simulador, né? Agora ele já andou na Ferrari algumas vezes, né? De Fórmula 1, ele estava se programando para fazer os primeiros treinos na Ferrari.
ele contando a trajetória lá, batendo papo nos boxes lá durante as 500 milhas que ele não correu. Ele falou, não, eu estava lá na Itália e Fiorano até ontem fazendo simulador, não deu tempo de chegar. Outro menino educadíssimo, cara. E o brasileiro tem esses grandes pilotos de uma educação, de um respeito, e quer criticar. Não dá para entender. Não, e não é só de educação, né? Você pega pilotos muito bons, né? Referências mundiais. Não, isso é indiscutível. Os caras estão andando nas categorias de base de acesso à Fórmula 1 na frente. Só isso. Mas isso Cara, eu tô vem torcendo de- você falou do Rafa Câmara, só torcendo para esse ano ele fazer o TL1 aqui em Interlagos, hein? Porque ele pode substituir alguém ali, ou na Haas, ou na Ferrari. Então, É um moleque diferenciado, cara, de educação, de respeito, de bate-papo, de inteligência. Eu vou te falar, me fiquei impressionado com o menino. O que o pessoal fala lá na granja, que já... Os preparadores, né, que já trabalharam com ele e tal, que ele é muito mais piloto que o Bortoleto. Eu também acho. A partir do momento que ele entrar ali, a briga vai ser boa. agora, Mas falando dele na Haas ou Na verdade, precisa de ter carro, né? Porque como os carros são diferentes um do outro, e o cara acaba pegando um carro de terceira linha, vamos falar assim, né? Porque você pega as três melhores equipes, ou 4 ali, o resto é muito fraco, né? Ou então é ridículo, ou muito fraco ou ridículo, né? Se for pensar... Mas faz parte, o Alonso começou assim também. Não, todo mundo começou assim. Quase, né? Hamilton e Hamilton, né? Ele não. Todo mundo o Kimi entrou direto na Mercedes, qual tá o melhor carro do ano. De repente, se tivesse caído o Bortoleto com o melhor carro do ano, talvez ele tivesse na mesma situação do Kimi. Mas estaria fazendo a mesma coisa, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Você fala de melhor carro. O próprio Hamilton, né? Estreou numa McLaren. Estreou na McLaren, no ano de top da McLaren. E andou quase já levou. Espetacularmente bem. Disputou com o Alonso de igual para igual. Deu pau no Alonso. Deu pau eu já não diria, né? Mas deu de igual para igual. Mas ele e ele quase foi campeão. O Raikkonen que levou, né? Se a gente vê os números, ele deu pau no Alonso. Acho que eles fizeram o mesmo número de vitória, mesmo número de pontos. O Alonso acho que fez mais pole do que ele. Mas o que... Aquilo foi 2007, não foi? Foi 2007. Foi 2007. Quem levou, acho que foi o Kimi Raikkonen que levou. Foi o Raikkonen. Foi o Raikkonen. O último título da Ferrari. De pilotos. O último título de pilotos da Ferrari. Cara, mas agora que a gente tá falando um pouquinho de Fórmula 1, o que vocês estão achando aí do nosso glorioso regulamento do Mario Kart? Porque a gente tem o Jacaré aqui, que ele é o fã número 1 do regulamento, passa ou repassa. Só falta como ele chama, o Celso Portiolli tá narrando a corrida. Ele e o Carcaça, né? São os eu vou deixar o Giacomini, que é mais educado do que eu, para comentar, depois do vivo, que eu sou mais pesado. Não tem como. O que você espera desse regulamento, Giacomini? É ridículo, né? Só a ladeira abaixo, né? Cara, eu não sei onde a gente vai parar com isso, né? Não sei se eles querem fazer a Fórmula 1 virar uma Fórmula E, não sei. Mas perdeu o brilho, né? E você vê que, assim, cada vez mais deixa de ser coisa no braço, né? Ali, questão competitividade, assim, tá muito mais estratégia, bastidor, computador, do que ali na pilotagem. Pra gente que muito. Olha, muito gentleman, muito educado, tá vendo? Tá vendo? Falei. Então, eu vou falar o meu ponto de vista, só para vocês entenderem aí. Pensando em automobilismo, realmente está devendo muito. Mas pensando em ter ultrapassagem, conseguir ultrapassar um outro, isso aí ficou legal. Só que eu acho que... Não é ultrapassar, é passar. Ultrapassar é outra coisa. É passa ou repassa? Tudo bem que nas pistas que tem uma reta muito longa, tá horrível. Eu achei que até Mônaco ia ter ultrapassagem esse ano. Eu falei, agora até Mônaco vai ter, vai ficar interessante. Mas não deu, não. Então... Bom, eu acho assim... Eu acho que eles conseguiram amenizar um pouco, né? Porque as primeiras, sei lá, não sei se 2, 3, não vou lembrar agora, corridas, foi um negócio ridículo.
né? Virou motivo de piada. Foi um negócio ridículo, eles conseguiram O amenizar. Suzuka foi a pior. Suzuka. A própria Yu Ruge, né? Os caras tendo que subir. Yu Ruge, cara, devagar, né? Mas eles amenizaram, mesmo, eles amenizaram isso. Só que, é o que falou, está parecendo querendo ir para uma Fórmula E. Tudo bem, a tecnologia é o futuro, só que a gente já tem uma categoria dessa, que é a Fórmula E. Só que a gente tem que olhar um outro lado também, que a Fórmula 1 hoje bate recorde de agora eu vou junto com o Jacaré aí agora, lá vai. A Fórmula 1 bate recorde hoje de público, né, trazendo um público novo. Então a gente, né, que já somos tio Suquita, né? A gente já é o tio Suquita agora, né? Na propaganda a gente não era, mas agora a gente virou o tio Suquita, né? Quem é mais velho, que tá vendo, vai saber do que eu tô falando. Quem é mais jovem vai ficar voando nessa aqui. Vai pesquisar. Vai ter que pesquisar quem é o tio Suquita. Bota aí, tio Suquita e vê as propagandas da Suquita. Então, esse público novo, cara, tá trazendo a Fórmula 1 para cima no mundo inteiro. E a gente é uma minoria. Essa é a verdade, porque a gente está na faixa aí, sei lá, de 40, 50, 30, vamos dizer, de 30 e poucos a 50 e poucos anos. Os outros já estão idosos, muitos já faleceram, né, dos primeiros, por exemplo, tem cara que estava adulto, que já é como meu pai tá dos anos, chegando nos 70 anos. Então, tem muita gente que já faleceu, já não tem mais cabeça para acompanhar meu pai. É um cara que não acompanha mais Fórmula 1. Meu pai nem sabe quem são os pilotos mais, e o cara era apaixonado, ele que me fez. Então a cabeça vai mudando, e não se acostuma com essa Fórmula 1 atual, que estava caída de público, estava com baixa audiência até, sei lá, 10 anos atrás, 8 anos atrás, não sabia precisar. Então tem que olhar por esse lado, eles são comercial, né? Eles são comercial e estão olhando o dinheiro e o bolso, e esse público acha maravilhoso. O cara não corre, ele anda de... Não estou criticando o virtual, né? Eu tenho um grande amigo, o Gustavo Ariel, que veio do rental e hoje é piloto contratado do Max Verstappen no virtual, não sei se vocês conhecem, o Gustavo Ariel. É um cara, e o filho do Emerson, que fez aquela foto minha com o Rubinho. E pilotaço também, anda demais, e hoje é um dos principais pilotos virtual do mundo. Então não estou criticando o automobilismo virtual. Mas a galera que às vezes nunca sentou, né, no real para pilotar, e acha aquilo sensacional. Não sabe o que é se arriscar, né? Não sabe o que é se arriscar. Exato. Então esse público eu acho incrível. E eles são presentes no futuro da Fórmula 1, não somos nós. Né? A geração como é que chama? DTS, né? Drive to Survive. E assim, nós passamos aí. Nós passamos os últimos 30 anos escutando no trabalho de pessoas assim, né, que não assistem. Quando você tocava no assunto Fórmula 1, e qual é a frase que todos nós passamos 30 anos escutando? Fórmula 1 acabou depois que o Senna morreu. Depois que o Ayrton Senna morreu, eu não assisti mais. Então, agora, isso mudou, tem razão. Isso eu falo para o Jacaré, tem razão. O que a Fórmula 1 está fazendo, está trazendo público, está trazendo visibilidade, audiência, né? A Globo, eles foram para a Globo, não foi pelo valor, foi porque a Globo, não. Você vê, tanto é que como que é o nome? Deu um branco agora, mas... É o Ibope, é a exposição. O Stefano Domenicali lá. Você vê que ele fala assim, não, o Brasil, olha, ele sempre apresenta para defender. Ele fala, olha a audiência, porque a Globo é papel de parede de 80% das TVs das casas aí do Brasil. Então, assim, da audiência mesmo. Lojas, hospitais, tudo que tem TV tá ligado na Globo. Então, uma coisa que eu vejo... Uma coisa tem, todo mundo tá reclamando dessa transmissão da Globo. Eu não assisti. Mas se você comparar, até esse público novo, comparar com a Band, todo mundo vai reclamar, porque você via tudo pela Band e na Globo você não consegue ver tudo. Não, e fora a narração do Sérgio Maurício, que era... Então, mas uma coisa que... Mas aí é costume, tá? Acho que é costume, porque o Sérgio Maurício também foi criticado e agora todo mundo acha legal. Mas perto do que o pessoal tá falando aí, do que tá acontecendo na Globo, cara... É que a gente era feliz e não sabia, essa que é a verdade. Assim, eu não acho que... Assim, não é que eu gosto da narração, nem estou elogiando, mas eu não acho que o problema da Fórmula 1 é a narração. Eu gosto do Burt comentando, não muito, mas o problema é o Burt? Não é. Tem gente melhor? Tem. Tem gente melhor do que o narrador lá, que eu não sei o nome? Tem. Mas é isso que está prejudicando? Não, o que está prejudicando é começar os carros já quase largando, receber a bandeirada, aí eles já saírem pro programa que eles têm lá de domingo, lá de esporte, e aí só volta para transmitir o pódio, não transmite a salinha. É tudo isso que está prejudicando. Mas o Burt ainda, o pessoal é na Sport TV, né? Na Globo mesmo é o Everaldo lá.
O que fazia... Não, mas o Gusto é da Globo. O Giafone é da Sport TV. Mas na narração na Globo é o Everaldo Marques. Lá, Tava fora. As últimas corridas não foi ele. E na Sport TV é outro cara. Então, mas as últimas corridas não foi o Everaldo. O Reginaldo Leme, né, que a gente teve o prazer de conversar com ele, né, Maju? Lá pela PC. Foi verdade, ele foi lá no lançamento do anuário dele, né? O Reginaldo Leme, nossa, o cara sabe demais, né? Você vê o jeito que ele conversa sobre, né, as coisas que ele conta do automóvel, ele entende demais. E não é valorizado, tudo bem, já está com uma certa idade, também não dá para seguir, né? Mas, que assim, nós não somos o futuro da Fórmula 1. Nós não somos. Não. O futuro é a molecada. E eles estão não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Então, você vê, tem uma corrida engraçada que o Kimi Antonelli, não sei se foi esse ano, foi ano passado, o Antonelli não fez muita grande coisa e ganhou como piloto da corrida. E aí não sei se lembra dessa aí, que o engenheiro dele falou, você é o piloto do dia. Você é o piloto do dia. Aí ele falou, eu? Aí o engenheiro falou, eu acho que é por você, né, pelo visual dele, tipo, as meninas, as fãs votaram nele como piloto do dia. Então, cara, isso traz o que eles querem. É a mesma coisa, eu tava com a Mais Laser me patrocinando. O que eu fiz? Eu mandava para todo mundo, olha, reposta. Tanto é que se você entrar no Instagram da Mais Laser, tirando quando a Ana Hickman aparece lá, a gente é o que tem, inclusive patrocinaram o vôlei de praia profissional, depois da gente, não tinha a visibilidade, o alcance que as nossas postagens deram. Porque a gente ficava, reposta, comenta, né? Para os amigos, familiares, para a galera do kart, o pessoal ia, apesar de que tem muita inveja, tá? O Giacomini deve saber disso, que corre patrocinado. Pô, aquele cara tem patrocínio, eu ando melhor do que ele, eu sou piloto profissional, tem muito disso, né? O que esse cara conseguiu? Eu ando mais rápido que ele, eu sou melhor, mas assim, é uma minoria. Então você quer a visibilidade para o seu patrocinador. E a Fórmula 1 ela quer visibilidade para as marcas que estão patrocinando não só o campeonato, como as equipes. E a gente tem que aceitar de que eles acham isso maravilhoso. Mas para a gente que viveu somente os anos 80, porque nos anos 90 a gente começou a reclamar muito de falta de ultrapassagem. Os anos 80 era maravilhoso. Os anos 80 era maravilhoso. Os anos 90 era ridículo. E aí, os anos 2000, a gente reclamou dos anos 90. Mas se você carro dominante. Mas nos anos 80 também tinha. Só que você tinha um barulho de motor fantástico, que a gente ama aquele barulho. Né? Você tinha um Aguri Suzuki indo para o pódio, né? Nós que frequentamos o autódromo, a gente conseguia ver ali, você sentindo o piloto, que ele estava indo no limite dele. A hora que batia o medo dele, ele tirava o pé. Bom, vocês na G podem falar bem isso. Vocês não conseguiam conversar quando o carro passava. Não, imagina. Até 2013. Não, a gente não conseguia conversar quando ligava o carro lá na reta largada. Ligava lá, você esquece, eu não falava. Eu já assisti largada da arquibancada B, que fica bem em frente. Cara, era um negócio, eu falava, vou ficar surdo. Muito legal ouvir. E na largada, quando passava todos os carros ali, né? Cara, era ensurdecedor. Hoje, ensurdecedor. E hoje em dia você senta e você conversa com o carro passando na tua frente ali a 10 metros de você. Hoje você consegue conversar no celular. Não, hoje o barulho mais legal é a Porsche. Em termos de Fórmula 1, a Porsche é o barulho mais emocionante do que Sim, só que carro, voltou agora para o V8. Falando de dividir, né? De dividir curva, de chegar ao limite e fazer como o Senna falava, né? Vamos no limite e vamos ver quem vai tirar o pé primeiro. Nós vimos hoje em dia não tem isso. Então, nós vimos na arquibancada do G lá, quem estava lá, eu tenho certeza que jamais vai esquecer como eu. Nós vimos a disputa do Montoya com o Schumacher lá no S do Senna. Quem não lembra foi sensacional. Quem não lembra disso? Sensacional. Aquilo, para mim, assim, é uma das cenas antológicas. Vocês viram o Hamilton tentando passar o Alonso em 2007 saindo da pista. Também, a mesma coisa. Não, mas abriu a tampa. Ali na frente. Né? Abriu a tampa do combustível, ele acho que jogou neutro lá, sei lá o que ele fez ali, velho. Não, no ano 2007, do Interlagos, ele foi tentar passar o Alonso ali no final da reta oposta, e aí o Alonso entra e o Hamilton passa reto e vai lá fora, perde um monte de posição. Mas eu acho que abriu a tampa de combustível dele. Não lembro. De quem? Não me engano, sim. Do Hamilton. Eu vi eu assisti quando eu trabalhei na Fórmula 1, a Fernanda
arrumou para eu trabalhar na verdade, aí eu vou até, muita gente vai me xingar aqui. Hoje não, porque a tecnologia mudou, mas na época tinha muito, os cambistas, eles conseguiam comprar a minha entrada e vender como inteira. Não sei se vocês lembram disso. E eu fui contratado para conseguir descobrir o que acontecia, como eles faziam isso e dificultar a venda da minha entrada. Ou seja, não é que é dificultar, é vender a minha entrada para quem merece, quem tinha o direito da minha entrada. Sim. Se você não tem Era direito fiscalização. Você era Exatamente. Da fiscalização. E descobriu o que os cambistas faziam. Não sei se vocês lembram, ele era um cartão, tipo cartão de crédito. E era escrito minha entrada. E depois eles virou um ingresso. Depois virou um ingresso impresso. Você lembra disso? Lembro. Esse ano da virada do impresso é meio que responsabilidade minha. Tá. Que virou Porque o eu PDF descobri. agora? Oi? Que virou o PDF? Não, mas isso foi em Não, 2000. o de papel. O de papel? O de papel que vinha impresso nome, CPF. Tá, sim. Que você ia lá Isso aí buscar só foi lá pra você tinha que ir lá buscar 2000. na bilheteria de A Interlagos. bilheteria 2006. 7, eu acho. Não, 6. não, acho que mais, hein, não era? Não, menos. Eu trabalhei lá 2005, 6 e 7. 7. Engolia. Porque eles pegavam a molecada da né? escola, eles pegavam a molecada da escola estadual que tinha ali, o municipal não sei, levava a molecada comprava o ingresso bem entrada, e eles com água quente, eles raspavam aquele holográfico de entrada. Meu Deus. E aí eu passei isso para a organização, para o Gargulho. X9, era X9. fácil comprar ingresso, né? Era pago para isso, e era bem pago, hein? Pagavam bem demais, que às vezes eu saía de Salvador, vinha para cá, alugava carro, tudo, ainda sobrava dinheiro. E ainda assistia, escolhia aqui bancada, só não podia ser camarote para assistir, então assistia sempre na B ou na D, já também na faixa, né? Olha só. E pessoal, aproveitando, o Lincoln sempre faz isso, né? Hoje eu roubei a fala dele aí. Mas e aí, o que vocês estão achando aí? O que a gente pode esperar do campeonato? O que vocês acham que... Vocês estão torcendo para algum piloto? O que vocês acham do desfecho do campeonato? O que vocês estão esperando? O meu piloto já foi pro vinagre, né? Esse ano. Quem? Olha o Verstappen aí. Lógico. Esse aí já foi pro vinagre esse ano. Só eu concordo contigo. E não sei. Eu vi, parece ter uma cláusula que se ele não estivesse brigando pelo título até o GP da Holanda, né? Ele poderia romper o contrato com a Red Bull e sair antes, alguma coisa assim. Tudo indica que sim, né? Mas também não tem para onde ir, né? Não, ele foi. Não, agora vamos lá, as fofocas do final de férias, né? Estamos voltando. Ele foi visto na lancha junto com o Toto Wolff, novamente. Né? Antes também, né? Ele foi. Antes também, mas antes parece que era para negociar o carro da. Sim, mas, da GT. Você lembra que teve aquela polêmica no podcast do Nelsinho lá com o Christian, com o Thiago Alves, que o Nelsinho soltou alguma coisa, aí a imprensa mundial deu uma especulada, tal, parecia que a coisa estava encaminhada. Agora é mais difícil saber. Eu acho que talvez nem o Nelsinho saiba direito. Então, aí o Nelsinho falou, não, eu falei aqui especulando, essa foi a fala dele, inclusive. Ele falou, mas eu acredito. Já colocou palavras, mas na época que ele comentou tal, que havia uma... E realmente parece que havia mesmo uma negociação. Mas eu acho que eu tô torcendo, por mais que eu goste do Verstappen, esse ano eu torço pro Antonelli. Gostaria que ele fosse. Inclusive tá merecendo, é o melhor piloto do ano, não tenha dúvida. É italiano também, então. Até pela falta de experiência dele e o que ele está fazendo é impressionante. Monza vai. Desculpa, Jacaré. Eu queria que o Russell ganhasse, né, o campeonato. Mas o Antonelli está mais do que merecido. Ô, Jacaré, você está sempre contra. Ano passado você torcendo pro Lando Norris. Pelo amor de Deus. Gostou do regulamento desse ano. Eu torci o ano inteiro pelo Norris e ele ganhou, cara. Mas eu te dizer, se fosse o Max com o carro do Antonelli esse ano. Nossa Senhora. E o Max com o carro do Norris no ano passado, no meio da temporada já tinha acabado. Isso eu vou mas o Thiago. Não, acho que não tinha nem disputa.
Eu acho que o Verstappen é o melhor piloto disparado hoje no grid, mas disparado, assim, muito de longe o melhor piloto do grid, da atualidade, né? Isso mostra que o carro que ele tem, onde ele tá, né? Onde ele tá andando. Ele não tá bem no campeonato, mas ele tá... O Carcaça vai se morder quando ver esse podcast aqui, a gente falando isso. O Carcaça, a primeira corrida, ele já falou que o Hamilton ia ser campeão. Mas agora vamos lá, o Hamilton você vê, né? O Hamilton, ele é, vamos dizer assim, ele é um professor também, né? Tipo o Prost, ele vai ali ele é constante, né? O cara é muito experiente, né? A experiência do cara é... Do nada ele tá em segundo. E a Ferrari tem tudo para levar construtores, né? Sim. Mas ele, assim, tirando o Alonso, é o mais experiente do grid. Talvez só não tenha mais experiência com o Alonso em corrida, mas talvez em tudo outro. Hoje ele é mais experiente até do que o Alonso. E saiu da categoria, depois foi andar em equipes que estavam andando do meio para trás, até no final do grid, como agora, e o Hamilton estava sempre em equipe de ponta. Então, talvez o piloto mais experiente, vamos dizer assim, né, do grid. Ele teve um sério problema no último regulamento, a gente sabe disso, previsível, que quando saiu o regulamento, exatamente, ele se perdeu completamente, apanhou do Russell, apanhou do Leclerc, e ele se achou de novo. Não dá para dizer que o cara não é um grande piloto, ninguém ganha 7 títulos à toa. Mas ele estava no melhor carro. O Bottas também estava, o Rosberg também estava. Então, ele disputou com o Alonso de igual para igual lá na McLaren, com o Button de igual para igual. Então, dizer que o cara é um cara comum não dá seria pra falar. muito fanatismo, né? Por isso que o kart é legal. Motor igual para todo mundo e vão resolver no braço. Ô Giacomini, agora que você voltou pro kart, você vai disputar agora o Mundial de kart? Na verdade, assim, a categoria colocou o Rotax, ela dá vaga para esse Mundial, no caso que o Rubinho corre também. Cada país tem elegível, né, a ganhar essa vaga. A minha categoria ganha a vaga para o Rotax elétrico. A gente falou de elétrico aí na Fórmula E e tal. Agora tem que depender, hein? Mas é uma categoria nova, e acho que já é o 3º ano do kart elétrico. Inclusive, teve um brasileiro já campeão mundial nela, não é isso? O João Gonçalves, que anda com a gente na Rotax lá, na Granja. Ele ganhou o ano retrasado. O ano passado, o Gabriel Rosa, que corre também, foi vice-campeão. Pô, não sabia, legal. Então, toda vez que o brasileiro está chegando lá, está se dando bem. E é diferente, né? Tem um push no kart, e ele é mais rápido que um shifter. Mais rápido? E a estilingada dele, Giacomini? E a estilingada dele é mais rápido? Não. Você pensou, eu vou dar o pé e já deu. A autonomia dele? Não sei te dizer. Eu sei que você tem um push que dura alguns segundos, que dependendo do traçado, você tem que calcular onde você vai dar esse push. Que aí você vai ter que andar mais um pouco para regenerar, para você dar de novo. Então, a regeneração, como que ela ocorre? E você gosta disso aí ou não? Bateria. Recarrega. Durante a corrida, você acha legal você fazer essa administração para poder passar os caras no lugar certo? Você acha legal? Emocionante ou você acha sem graça? Eu acho emocionante, é diferente, né? Mas com push. Viu aí, ô bobão? Viu aí, o Abro, seu bobo? É legal, é emocionante. Mas aí que tá. Eu acho que ele não precisa. Mas, por exemplo, no kart você não precisa tirar o pé na curva para... Não precisa economizar para poder ter a bateria a mais. Exato. Mas aí eu prefiro o push na estoque, ele não é criticado, porque você não precisa economizar para poder dar o push. Você não tem o cara tirando o pé e o outro passando a 20 km, 30 km. Não é ultrapassagem. Hoje em dia, eu ia comentar isso um pouco atrás. O Abros não gosta do DRS, o Abros não gosta de... Não, DRS... Mas eu também não acho que é... Eu também não acho que é legal, porque você não tem ultrapassagem, tem passagem. Você vê o Bortoleto fez uma ultrapassagem no Ocon, que ele, antes no S ali, ele abriu bem, o Ocon se defendeu, ele desenhou bem a curva para sair forte, que o Ocon falou no rádio. Ele cortou a chicane, vocês viram essa? Né? Eu vi. Porque ali foi uma ultrapassagem, o cara, ele programou, ele desenhou bem a curva para sair forte, foi uma ultrapassagem inteligentíssima. Isso é o que a gente faz difícil, o cara espera chegar na reta e passar. Maju, é o que a gente faz no kart. Você desenha bem a curva para você passar lá na frente. Para sair mais forte
Exato. E hoje em dia é difícil ter isso na Fórmula 1. E essa é a crítica. Porque você economiza para passar na bateria, ou você abriu a asa, que hoje todo mundo abre, mas você está no modo ultrapassagem, você tem mais potência, você faz isso aqui. Ah, cara. Nossa. Eu E também nas curvas, concordo, né, gente? Eu concordo que em algumas pistas ficou ridículo, concordo. Mas, no geral, antes você não tinha ultrapassagem nenhuma. O cara chega atrás. Mas eu prefiro uma corrida sem ultrapassagem do que uma corrida com passagens. Então, aí cai naquela que a gente falou, que a corrida ficava sem graça. A corrida foi disputada na tomada de tempo. O cara tem uma tomada de tempo, saiu em primeiro, segundo. Jacaré. Tinha um monte de corrida que era assim, cara. Tinha um monte de corrida. Você falava, chegar é fácil, quero ver passar. O cara não passava, o cara ficava atrás. Mas agora eu vou te Aí falar agora uma coisa. chegar é fácil e passar é mais fácil ainda. Foi Imola. Agora eu vou te falar. Imola foi 2006 ou 2005, acho que os 2 anos. Schumacher e Alonso. Sim, foram 2 anos seguidos. Foram 2 anos seguidos. Foi 2 anos Então seguidos. foi 5 e 6. 2005 e 2006. Cara, cada um levou uma corrida. Isso. Mas ali, cara, um tentando os dois no limite. Ali é ultrapassagem. velocidade pura. Então, Ali é o Tem uma corrida, não sei se é Espanha, 87, o Senna estava de Lotus amarela. René Arnoux. E tem uma filinha. Oi? É René Arnoux? Não, é o Senna e tem uma fila de carro atrás dele. Cada hora vinha veio o Prost, veio o Benetton, todo mundo e se revezavam e não conseguia passar o Senna. Quem conseguiu foi o Piquet. O Piquet depois passou uns 3 carros e passou o Senna. E, cara, era impressionante, porque era difícil ultrapassar. Então você tinha que ser muito bom para ultrapassar. A ultrapassagem que o Senna fez no Piquet lá a famosa, a maior ultrapassagem de todos os tempos, né, na Hungria. Foi o Piquet, né? Foi o Piquet no Senna. O Piquet fez o pequeno Senna. Exato, o Piquet fez o Senna lá na Hungria. Mas ele estava com mais motor. Cara, ele passou no braço, ele passou ali na reta, teve que frear para lá que ele passou na reta ali, mas ele teve que frear para lá do Deus me livre. E ele passou na primeira oportunidade, o Senna devolveu e depois tomou o troco. Ele tomou o X. Porque o Senna deu para ele o lado de... Lá de fora. Lado de fora. Aí ele deu lá de fora e daí ele passou, só que tomou o X. Depois, na outra volta, ele deu lá de fora, só que o Piquet foi por fora e foi embora. Fez aquela de lado, fazendo contra-estrada. Então, assim, era difícil ultrapassar. E só os bons conseguiam fazer. Como em Suzuka 89, o Senna com o Prost, o Senna perseguindo ele a corrida inteira e não achava lugar. Até que o Senna achou vou passar aqui na chicane, jogou o carro lá e ia ultrapassar, o Prost joga o carro para cima, tanto que ele passa o Nannini depois no mesmo lugar, tanto que o Nannini trava tudo quando o Senna força a ultrapassagem ali. Então, era sem graça que a gente queria ver ultrapassagem. Lógico que a gente quer ver ultrapassagem, é que nem um jogo de futebol no 0-0, né? Poxa, não teve gol, né? Mas, cara, às vezes o jogo é bom sem gol, às vezes também. Então, mas o que eu vejo é assim, eles ficam tentando bolar algum jeito de facilitar a ultrapassagem. Esse ano, outra coisa, eles passaram do ponto, né? Não precisava de tanto. Né? Mas eu acho que bolar algum jeito para conseguir ultrapassar, para que seja possível ter uma ultrapassagem, eu acho que é interessante. Mas realmente esse ano eles passaram do ponto. Mas tem mais um grande problema que está sendo pouco comentado: excesso de punição. Excesso de punição e essa questão. Alguém assistiu a Indy domingo passado? Eu ouvi falar, mas eu não consegui assistir, eu estava trabalhando. O Grosjean quase ganhou. Quase o Grosjean ganhou. Mas, cara, o pessoal e deixa o carro dar o totozinho, e ali, aqui. Teve você sabe que teve 1 ou 2 punições ali. Cara, mas é muito mais pegado, automobilismo. Quem ganhou foi o Ericsson. O Ericsson foi no Will Power, companheiro de equipe. Pô, chegou num hairpin lá, deixou o carro dar o totozinho nele e foi embora. Vocês lembram da época do Zanardi, na Chip Ganassi? Sim. O que ele fazia, cara, era espetacular. Para quem só viu o Zanardi correr 97 e 98, foi um dos 5 melhores pilotos de todos os tempos. Aquela ultrapassagem dele no saca-rolha ali na Fórmula 1. No saca-rolha, não. Não é só aquela. Ele fez uma do Michael Andretti. Aquela é emblemática, né? Mas ele fez uma do Michael Andretti, ele fez outra também no Brian Retta, que era a vítima preferida dele. O cara jogava o carro. Hoje em dia tem outro grande problema que eu estava falando: é os limites de pista. Tudo é limite de pista. Você não pode passar mais do que 3 vezes. Mas é que antigamente tinha brita
Se o cara saísse, sujava o pneu, ele não fazia a próxima curva. Ou então o cara saía e não voltava mais para a pista. Hoje não. Como eles asfaltaram fora da pista, o cara ganha tempo saindo da pista. Mas também tinha, você lembra do Kubica com Massa? Já Hoje em dia você é banido da Fórmula 1. Exatamente, eles faziam uma curva e a outra também, cada um por fora, né? Na chuva. Então ficou muito chato esse excesso. O cara vem por fora, antigamente, o Diaco sabe disso no kart, por fora nem a mãe, né, Diaco? Por fora nem a Por mãe. fora nem a mãe. Não, E era assim, hoje em dia você tem que deixar espaço. Ah, não, você não me deixou espaço, amigão, por fora, você vai parar no muro. Então, mas eu vai parar no muro, você não vai passar por fora. Chuva, né? Mas antes, o cara fazia Exceto eu o na cara fazia curva lá aquela- na PPK. Que eu passei todo Não, mundo. cara, Só o Ávila, né? Passa 4 kart, 5 e... Então, mas o cara vinha por fora, você fazia aquela curva gorda, né? Você faz aquela curva gorda É. você vai pra rua. Então, E joga o carro lá pra fora. Não tinha como ele fazer. Por fora, Agora, você não vai. Hoje em dia você é punido. o cara tem que deixar. Não, e o cara não pode mais ficar na frente, igual você estava falando do Senna, de Lotus, ver o cara ultrapassar. O cara da frente ficava na frente, cercando galinha. Hoje Eu acho que limites, tudo bem. É perigoso você mudar de posição várias vezes. Escolhe sua posição e fica, ok. Só que hoje o cara tem que dar espaço por fora da curva, cara. Antigamente, ultrapassar por fora era algo só para quem é muito arrojado e muito bom. Hoje em dia todo mundo passa por fora. E na granja, Banalizou o negócio. Banalizou. E falando de kart também na granja, no Laje também, Interlagos. Quando é semana de corrida, se você for por fora, você vai pegar uma sujeira lá que não vai dar tração, não tem como. É impressionante como muda. Você sai do traçado... Você sujou o pneu, já era. Então, um lance legal, vocês estão falando de Totó aí, que colocaram no kart faz uns anos, uns 3, 4 anos, que é o bico retrátil, né? Então, hoje, no nosso kart, aí, o bico ele tem um sistema retrátil. Se eu der um Totó muito mais forte do que deveria, eu continuo correndo e tal, só que o meu bico ele entra, e ele não volta mais. Quando eu entro na balança lá, eu tomo uma punição lá, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Então isso aí ajudou até a limitar o tanto de totó que o pessoal dava um no outro. Porque no kart você dá o totó para o cara escorregar e você passar. Então isso é interessante, porque uma coisa é o totó que a gente usa na Pro 500 que não tem o bico retrátil, né? Que a gente usa, o kart tem aquela carenagem, como viu nas fotos ali, aquela bolha, que dá muito arrasto, né? Então pega muito arrasto quando você vem no vácuo, então você puxa muito, né? O outro kart você vem sem aquele arrasto do dentro. E você empurra, então ali você bate mesmo na reta sem problema de bico, tudo mais, mas ali para ajudar. Mas é que tem aquela empurrada que você fala o cara ir reto, né? Você tá vindo, você já empurra ali, o cara... Na reta, isso, na reta. O cara vai reto, você entra na curva, o cara acaba... Mas aí o cara isso é na freada. Isso é na freada da curva, isso é errado, Exatamente. Mas não sair antes. Você tem que Uma sair maior categoria de contato, né? Você tem que andar... Sim. Sem dúvida. Primeiro que a Pro tem muito piloto que veio do rental, bastante, né? O Diaco correu lá, eu corri, o Paparotti, o Johnny foi campeão, o Heraldo. Então, apesar que tem os irmãos deles que estão na Stock Car hoje que andam lá, o Enzo Prando, uma galera que não veio do rental, mas tem muita gente do rental. O Pepperoni ganhou a última, agora ele ganhou as 2 corridas, né? Que a Pro 500 ela é dividida em 2 baterias dentro de uma corrida, e aí sai o vencedor. E o Pepperoni ganhou as 2 corridas, né, no sábado agora, e o menino que veio do rental que... Oi? A Rotax também. Na verdade, a Copa São Paulo inteira são duas corridas. Sim, mas é que são 2 corridas curtas. Lá são 2 corridas dentro de uma só, né? São 2 baterias separadas. A Pro 500 é uma corrida que faz uma relargada no meio dela. Ele é um pouquinho diferente lá, o regulamento da Pro 500. Então, inclusive, o Pepperoni anda com a gente lá na PBK também nas 24 horas. Também um moleque sensacional, cara, que educado, anda demais. Então, a Pro 500, ela traz esse empurra, esse contato, e muita galera do rental que usa o borrachão, e aquela carenagem dá falsa impressão de segurança e do borrachão. Então, a galera termina usando bastante o contato lá, inclusive em ultrapassagens, mais do que nas outras categorias. E Lincoln, antes de você fechar aí e tal, né? Eu só queria aproveitar esse momento kart e tal aí com meus amigos aí
E, né, pena que o Paparotti não. Se a gente soubesse que teria aí a falta da ausência do Rafa, a gente poderia ter colocado o Paparotti aí, né, grande amigo. Mas eu quero só registrar que hoje, se perguntar para mim assim, qual foi o melhor momento, o seu melhor momento na pista? Foi uma etapa da P7, o Maju vai saber o que eu vou falar. Uma etapa da P7 de Parolin, de kart Parolin. Eu larguei em, sei lá, acho que em 7º, 8º. Eu também, né? O Limo pegou uma jaca lá, mas eu consegui passar ele, e você sabe que eu tô falando. O Paparotti, e o Paparotti filmou a minha corrida inteira, ele me perseguiu a corrida inteira, não conseguiu me pegar, ele entrou em depressão porque ele não conseguiu me pegar. Tem esse vídeo no YouTube, e eu cheguei em segundo nessa corrida, segundo. Então essa corrida, se eu não me engano, Ávaros, foi a decisão que eu perdi pro... Não, eu acho que essa foi a última etapa. Foi a última etapa de 2016 que eu perdi o título pro Cássio. E quem ganhou foi o Cássio. E eu ganhei. E foi campeão. Do Limo. Eu passei o Limo, passei o Paparotti, passei o. Como chama lá? O Kobayashi. Kobayashi, andava bem o Kobayashi. O Kobayashi. Então, assim, eu só queria registrar isso. A minha melhor corrida foi o dia que eu passei esse cara e consegui chegar na frente. Deixa eu contar uma história na P7 que a Gabi não contou quando ela estava aqui, a Gabi Vigiane. E depois do Roger, né, que fazia os coaches com ela, ele falou, pô, ajuda a Gabi, né? E aí eu não estava mais correndo, porque o Lucas pediu para eu não correr, mas aí eu entrava para fazer coach com a Gabi, lembra disso, na P7? Sim, eu organizava, então eu ganhava lá, a P7 tinha 20 e poucos pilotos no grid, né? E aí eu ganhava a cortesia, né, como organizador lá para andar. E aí eu entrava para fazer coach com a Gabi. E aí um belo dia, eu fazendo coach, eu na frente, ela atrás, e a gente foi fazer o coqueiro. Eu não sei como, nem porquê, e eu rodei no coqueiro, sozinho. A Gabi veio atrás e rodou também. Nisso veio um cara, eu não lembro, acho que ele era dublador também, mas ele era grandão, pesado, pesava 100 e poucos quilos. O Thiago Longo. Não é o Thiago Longo, não. Eu sei o que você está falando. Enfim, um negócio assim. Esse cara, do jeito que ele veio, ele bateu na Gabi inteira, enfiou a Gabi no meio dos pneus, eu falei, meu Deus, matei a Gabi, né? E aí eu fiquei preocupado. Aí ela sai do kart e puxa o kart, eu falei, nossa, e volta pra pista e fala pra mim, vamos. Eu sei que o pessoal ficou me zoando um bom tempo, porque o cara vai dar coach e roda. Eu falei, ensinando como ela não deve fazer. E ela rodou. Mas é isso aí, eu só queria registrar esse momento aí, vamos dizer assim, essa minha glória que foi aquela corrida. Bom, esse final de semana a Fórmula 1 está de volta, 21, 22 e 23 de agosto, Grande Prêmio da Holanda, para alegria do Jacaré, o Ávalos, que eles são fãs também da corrida sprint. Eu não sou muito fã da corrida sprint. Eu sou meio tradicionalista ali, aquele final de semana convencional. Mas tá aí, Grande Prêmio da Holanda. Nós temos o nosso bolão, e então o que a gente escolhe? Pole e o pódio. Né? Primeiro, segundo, terceiro, tem a posição da zebra, mas hoje eu não lembro qual é a posição que a gente escolheu. Mas vamos lá. Qual que é o palpite de vocês aí para esse final de semana? Pole, vitória, segundo e terceiro colocado. Pole, Kimi, Verstappen e Hamilton. E você, Giacomini? Poxa, eu acho que Kimi, Verstappen e Leclerc. E a pole? Kimi. Essa pista, eu estive lá no passado, essa pista venta muito ali, tem muita areia, que é bem próxima ao mar. Muita areia. O Bortoleto falou sobre isso numa entrevista recente. É um absurdo o tanto que venta ali, então eu imagino que deve vir muita brisa, muita areia para a pista ali, né? Porque venta tem bastante. Praia, né, perto ali, se não me engano, né? Na frente. Na frente da pista. Na frente. Mas acho que o Kimi faz a pole. Então, deixar aí a palavra com vocês, a gente vai se despedindo do nosso podcast. Foi um prazer recebê-los. Então, considerações finais. Só uma coisinha antes aí. Foi tão legal que a gente está quanto tempo falando aqui já? Foi 1 hora? Já está quase 2 horas aqui. Gravando 1h40 quase. Cara, a gente conversou nos bastidores. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se deixa, a gente fica umas 3 horas aqui batendo papo. Isso que eu ia falar, meu. Dá para trocar ideia pra caramba. Vocês têm um monte de aventura, um monte de coisa legal. Eu não consegui colocar todas as fotos.
Nossa, foi assim um absurdo. Eu mandei pro Lincoln, até escrevi para ele, vai ter que dividir o vídeo em 3 vídeos aí para não ficar muito comprido, senão ninguém assiste. E a sacanagem de ficar muito comprido, que tem coisa legal que foi falado no final, que às vezes a pessoa olha lá 10 minutos, o cara falou, pô, não dá mais para ver. Acho que dividir em 4 vídeos aí, porque eu acho que cortar algumas coisas que vocês falaram é sacanagem, porque tem muita coisa legal aí. Eu nem falei direito da Rotax, tem muita coisa boa para falar da Rotax. Nós vamos ter que bater outro papo. Vai ter que fazer A Copa São Paulo em si, né, Jaco, só interrompendo, a Copa São Paulo em geral. Depois pode bater um papo, o Jaco está mais presente do que eu agora. Falar de custos, como o pessoal pode, né, sair do rental e migrar para o S4. Eu acho que é um papo legal. Isso que eu ia falar para vocês aí, assim, até meio que, né, no final, o que vocês indicam, né? Qual é a palavra de vocês para quem quer iniciar nesse mundo do kartismo? Eu acho que tem que começar primeiro com o rental, não tem como fugir disso. E com o tempo você vai evoluindo e vê se você pega gosto pela coisa e começa em 4 tempos. Pô, andei bem e tal, começa a disputar campeonato. Muda muito a questão de fazer treino de 4 tempos e uma competição de 4 tempos. Toda vez que você vai para uma etapa é diferente. Mas vai evoluindo, né? Você vai ficando mais rápido, vai pegando o senso de velocidade. Aí, quando você entra num 4 tempos, você fala, nossa, que kart rápido, vou morrer aqui. Não. 2 treinos e já, nossa, eu quero mais. Então, você vai ajustando. Andar de shifter, então? O Rotax é uma paulada, né? Muito rápido, né? Eu nunca andei de shifter. Eu andei de shifter e andava de Parila, né, quando eu era moleque. O Rotax a gente chega a dar 110, 115 de alto. Então, E assim, aí, complementando, aí vai muito do bolso também. O F4 é um pouco mais barato, né? O 4 tempos. A Pro 500, né? É muita escolha porque você consegue dividir com outro piloto. Então o custo cai basicamente pela metade. Não. Então, cara, não sei hoje, né? Na minha época a gente gastava de 4 a 6 mil numa etapa, com um pneu, com mecânico. Então, dava para fazer até na época com 3. Hoje não dá para fazer com 3 mais, mas deve estar na faixa aí de 5 mil, né? 6 mil para fazer. E você divide em 2 pilotos. Então, eu e o Paparotti, a gente nem conseguia fazer todas as etapas quando a gente não tinha patrocínio. Então, a gente às vezes pulava uma para poder capitalizar. Então, é um começo legal, né? Para você sentir, para você ir conhecendo. Porque bom, na Pro hoje está o Pipo Massa, o filho do Massa, né? Que corre de Porsche. De vez em quando vai alguns outros pilotos famosos, o Dudu Barrichello. Então, é uma categoria legal. Você divide pista com o Léo Reis, com o Rafa Reis. Até ganhou corrida desse ano da Stock Car, o Léo, se não me engano. Então, o Catucci, piloto de truck. Então, você divide a pista com grandes pilotos, não é, do automobilismo nacional e às vezes internacional, e com um custo um pouco mais baixo, para ir sentindo, né, o que você gosta, quanto você consegue gastar. Então, é um início bem bacana. Bom, é isso aí, pessoal. Agradeço a presença de vocês. Vamos marcar um segundo bate-papo, porque o campo é muito grande e dá para a gente falar muito ainda do kartismo brasileiro. Então, e fiquem convidados na próxima etapa. Vocês estão convidados a ir lá no meu box, fica no meu box, assiste a corrida. Quando é, Jaco? Você tem a data aí? Acho que é mês que vem já, em agosto, ou vai pular... Pô, vai gostar de setembro? 12 de setembro. E agora sim, 12 de setembro. Sábado agora. Publicamente eu vou assumir. Eu dei o cano do Giacomini sábado. Eu me enrolei, eu escrevi para ele, mas, né, a gente está junto em vários grupos de WhatsApp, né? Mas eu agradeço pelo convite e me desculpe por não ter conseguido ir. E para quem nunca assistiu uma etapa, né, de um campeonato como o Light de kart ou a própria Copa São Paulo, vale a pena, né? O cartódromo da Granja tem uma estrutura incrível para receber, né? Para quem não conhece. Para quem conhece já sabe como é lá, e você vê grandes nomes não só do kartismo, André Castro, Enzo Prando, Olingali, mas também outros nomes que correm em categorias importantes, estão sempre lá correndo, vale a pena ir assistir. E você perdeu, sábado, porque foi tomada de tempo embaixo de chuva, primeira corrida, a pista não estava mais chovendo, estava aquela melada, laminha, que é a pior pista que tem para correr. A pior coisa é o lodo, né? Mesmo com o pneu de chuva, estava um sabãozinho. Horrível. E a terceira corrida liberaram o pneu slick. E a pista tinha o trilho. Então, uma freadinha
fora ali do trilho, você já saía de... Já é. Então foi legal, foi interessante. Em qual posição? Eu Qual ganhei foi o as resultado? duas corridas lá, a minha. Parabéns, parabéns. Isso aí, parabéns. Estamos brigando pelo tri. Parabéns. Isso aí. Sucesso. Estamos na Sucesso pra todo torcida, mundo cara, ganhar. pode ter certeza. Isso aí. É isso aí, pessoal. Então, semana que vem a gente volta com o Grande Prêmio da Holanda. Um forte abraço a todos e até a próxima.